Continuando com a aula de componentes de interface, vamos estudar agora o switch, o toggle button e vamos estudar também o touch. Bom, o switch é aquela chavezinha que nós apertamos nela e ela muda seu estado. Então, por exemplo, aqui você pode ver, quando eu clico nela, ela está desligada, quando eu clico novamente, ela está desligada. O toggle button são aqueles botões que eles mudam o que está escrito, e aí você tem dois estados, ligado e desligado. Você pode alterar esse texto aqui de ligado e de desligado também. Você pode inclusive recuperar esses valores através de programação. Já a mensagem toast é aquela mensagem que aparece como um pop-up. Quando eu vou clicar aqui nesse botão enviar, por exemplo, e ele apareceu aqui a mensagem toast. Então, aqui nesse caso, esse app eu estou recuperando esses dois valores aqui, e aí eu estou abrindo eles numa mensagem toast. Então é basicamente isso que nós vamos fazer agora. E para fazer isso eu quero que vocês criem um projeto, ou vocês podem utilizar aí os seus projetos anteriores também. Eu vou começar aqui apagando todos os componentes da interface, né? Nesse caso eu tenho o Hello World, vou apagar o Hello World. E agora eu vou converter esse layout para um layout linear. Eu vou em Convert View, vou escolher Linear Layout, aplicar. Vou em Linear Layout e vou mudar a orientação para vertical. Pronto, agora já tenho a orientação vertical. Eu vou começar pelo switch. Eu vou aqui em Buttons, vou escolher aqui Switch. Eu vou puxar esse switch para cá. Observe que ele já está alinhado. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele. Eu posso inclusive aplicar aqui um Wrap Content. Continuando aqui nos atributos desse switch, eu posso, por exemplo, alterar o nome dele. Eu posso também colocar um texto para quando ele está ligado, outro para quando ele está desligado. Nesse caso, eles não vão aparecer aqui quando eu clicar, mas eu posso recuperar esses valores através de programação. Eu posso mudar background, enfim, eu posso fazer várias aplicações aí de formatações diferentes. Por enquanto eu vou só aumentar o tamanho do texto. Colocar aqui 24. Agora eu vou aplicar aqui uma caixa de texto. Vou em Text, vou aplicar uma caixa de texto aqui onde eu vou exibir o resultado dessa suíte. Eu vou mudar aqui para resultado suíte. Eu também vou alterar o tamanho do texto. Agora eu vou adicionar o Toggle Button. Vou lá em Buttons de novo, novamente. Vou adicionar aqui o Toggle Button. Vou mudar aqui o tamanho do texto dentro. E aqui, inclusive, eu posso alterar o texto quando ele está ligado e desligado. Eu posso botar aqui desligado. E quando ele estiver ligado, eu posso colocar
ligado. Eu posso inclusive aqui aplicar um wrap content. Agora eu vou adicionar outra caixa de texto. E aqui eu vou colocar resultado todo. Vou alterar também o tamanho do texto. Agora eu vou colocar um botão para a gente poder enviar a mensagem de toast. Esse botão eu vou colocar o nome dele de exibir toast. E vou alterar também o tamanho do texto. Agora nós vamos colocar as IDs aqui, os elementos que nós vamos utilizar em programação. Por exemplo, na switch, eu vou deixar aqui essa switch 1 como ID. No resultado aqui eu vou chamar de resultado 1. No toggle button eu vou chamar de toggle button, chamar de 2. E aqui no resultado eu vou chamar de resultado 2. Aqui eu vou chamar de exibir toast. Agora eu vou no main_activity.java e após aqui o app compact activity, eu vou inicializar nossos componentes. Eu vou começar com switch 1. Private. Vou apenas importar a classe. Agora eu vou criar outro private. Eu vou inicializar aqui o toggle button. E aí eu tenho toggle button 2, como eu coloquei. Vou inicializar também stack view. Na verdade, é resultado 1, resultado 2. Vou importar novamente a classe. Na verdade, eu escrevi errado aqui. Agora sim, vou importar a classe. Agora eu vou criar duas variáveis para receber os textos, para a gente poder criar o nosso toast. Vou chamar a primeira de R1. Vou atribuir um valor inicial para ela de switch não inicializado. Vou aplicar essa linha e agora eu vou criar o R2, eu vou chamar de toggle não inicializado.
Agora eu vou fazer as referências aqui dentro da Protective Volume Creates. Eu vou fazer as referências a esses componentes. Então eu vou começar com switch. Vou utilizar o find view by id, r.id.switch1. Agora vou utilizar o toggle button, também vou utilizar o find view by id. Vou utilizar agora o toggle button 2, que foi a id que nós atribuímos. Resultado 1. .id. Resultado 1. Vou replicar essa linha e mudar aqui para 2 e aqui para 2. Referenciados nossos componentes, agora vamos fazer os nossos métodos. Vamos criar os nossos métodos. Primeiro nós vamos criar os listeners, né, para a gente poder, quando clicar aqui, ele já trocar aqui, ó, switch ligado, switch desligado, toggle ligado, toggle desligado. E também vamos criar aqui um método enviar para ele poder criar esse toast. Vou começar criando o primeiro listener. Vou chamar esse listener de add listener 1. E o segundo de add listener 2. Agora eu vou criar um método chamar de exibir toast. Como nós vamos utilizar o botão para exibir o toast, aqui o parâmetro será view, tipo view. Eu vou importar a classe. Pronto, já tem os 3 métodos, né? Inclusive vou aqui em exibir toast e vou alterar o onClick dele. Escolhi aqui exibir toast. Então ele já está associado àquele método exibir toast. Agora eu vou voltar no MakeActivity.java e vou adicionar os nossos listeners, né? Vou terminar de criar nossos listeners. Primeiramente, né? Tinha esquecendo, aqui no Protective Void ou Create nós vamos ter que chamar nossos métodos para ele poder ficar executando automaticamente quando a gente clicar no switch e no toggle button. Então aqui vou chamar o primeiro listener e o segundo listener. Bom, esse primeiro listener ele será para a switch. Então eu vou começar aqui com switch 1 ponto. Observe que ele já aparece para mim alguns valores. Eu vou escolher o set onChecked change listener. E aqui eu vou utilizar o new. Observe que ele já aparece para mim uma interface, né? O compile.onCheckChangeListener. Eu vou utilizar essa interface. E aí uma coisa interessante é que a gente não instancia interfaces, né? Não instancia objetos sem interface. Nesse caso, o que acontece? Quando a gente utiliza o new compound.onCheckChangeListener, ele na verdade ele vai instanciar um objeto nessa classe onCheckChangeListener. Então ele vai instanciar um objeto em uma classe anônima que vai utilizar os atributos dessa classe.
Você não precisa se preocupar com isso, né? Isso é tudo feito automaticamente. Bom, a classe onCheckedChange, você pode ver que nós temos dois atributos, né? Nós temos o atributo buttonView e nós temos o atributo boolean. Então nós vamos utilizar basicamente esse atributo booleano aqui, tá? Que é o isChecked. Então lembrando que poderia ser outro valor aqui, outro nome aqui poderia ser i, por exemplo, tá? Então não precisava ser isChecked. Então eu vou dar um enter aqui após essa chave. E aí eu vou adicionar aqui o nossa estrutura if, né? E aqui eu vou adicionar, por exemplo, eu poderia colocar aqui, por exemplo, né, switch 1 ponto isChecked, como nós já vimos. Else. Então já tenho aqui uma estrutura condicional. Observe que eu utilizei aqui o switch.isChecked. Eu poderia também utilizar somente aqui o parâmetro isChecked. Então daria certo também se eu fizer dessa forma. E agora eu vou atribuir o valor lá naquele texto, tá? Nesse texto aqui eu vou atribuir o switch ligado. Então aqui eu vou utilizar o texto resultado 1, setText. Escrever switch ligado. E eu também vou atribuir esse valor à variável R1. Essa é a variável R1, eu vou atribuir a string switch. Switch ligado. Aqui no else eu vou colocar texto ligado, então eu vou apenas copiar esse texto, vou colar e aí vou mudar o ligado para desligado. Agora feito isso, eu vou adicionar o listening para o toggle button. Então agora eu vou utilizar aqui o toggle. Na verdade eu vou apenas copiar todo esse trecho. Vou colar aqui e aqui eu vou só alterar esse objeto. Vou utilizar aqui o toggle button 2 e aqui eu vou alterar para toggle. Vou alterar aqui também e aqui também. E aqui eu vou atribuir a variável R2. Então já tem aqui meus dois listeners, né, meus dois ouvintes, tanto do switch quanto o do toggle button. E agora eu vou executar o nosso app. Então vamos testar aqui. Pronto, o nosso switch já está ligado, tá? Nosso listener já está funcionando aqui para o switch e para o toggle. Observe que ele mudou aqui em cima, né? Então nós temos que trocar aqui resultado 1 por resultado 2.
Pronto, agora está funcionando perfeitamente. Então agora eu só vou criar o toast para a gente poder exibir aquele pop-up com a mensagem aqui contendo o switch e o toggle, o resultado do switch e do toggle. Eu vou utilizar, nesse caso, a classe toast .makeTest. Eu vou apagar aqui. Quando eu escrever make test, aí você vai escolher aqui essa segunda opção, que é a contest char-sequence test e int duration. Então eu vou dar um OK e automaticamente ele já vai gerar para mim o método para a gente poder gerar aquele pop-up. Eu vou, por exemplo, segurar Ctrl e clicar aqui nesse método makeTest e vou escolher esse primeiro item aqui. Então, quando ele abre, você pode ver que esse método estático ele tem três parâmetros. Então, o primeiro parâmetro é um parâmetro do tipo context. O segundo parâmetro é um parâmetro do tipo char-sequence. Então, será o texto. Aqui você vai colocar o texto que você quer exibir. E aqui será a duração. Então, a duração só tem duas durações permitidas. A curta e a mais longa. E aqui essa classe context é uma classe que permite que você acesse diversos recursos no seu aplicativo, como por exemplo, alarme, notificações, câmera, você pode acessar os sensores, você pode acessar os gerenciadores de energia e entre outros. Então, diversos recursos globais aí do seu dispositivo, por exemplo, você pode acessar no seu app utilizando essa classe context. Ou seja, o que ela vai fazer vai ser acessar recursos do sistema. Então, você vai utilizar esse context quando você quiser acessar recursos do sistema. Então, você vai utilizar ele em vários aplicativos. Eu vou voltar aqui na minha activity.java. E aqui, para a gente ter acesso a esses recursos, eu vou utilizar um método que é chamado de getApplicationContext. Então, utilizando esse método, você já vai ter acesso a esses recursos do sistema. Agora eu vou colocar aqui o texto. Então, esse aqui é o segundo parâmetro, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, exibir toast. E aqui eu vou colocar a duração. Vou apenas corrigir aqui, colocar uma vírgula. E aqui na duração, a gente vai começar digitando LE maiúsculo. E aí ele já vai exibir duas opções, o length long e o length short. Então, o short é o mais curto e o long é com a duração maior, tá? Você não pode alterar esses tempos, né, essas durações. Então, nós vamos ter que escolher uma das duas. Então, vou escolher aqui, por exemplo, a short. E aí, aqui no final, eu vou ter que colocar ponto show. Então, esse ponto show serve para a gente mostrar o nosso texto. Então, agora eu vou exibir nosso app. E observe que agora, quando eu clico em exibir toast, ele já aparece para mim exibir toast.
Então eu poderia, por exemplo, alterar esses parâmetros aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar agora as strings R1 e concatenar com, colocar aqui um i e mais R2. Então agora, se eu executar nosso app novamente, e clicar em exibir toast, ele apareceu aqui, switch não inicializado e toggle não inicializado, né? Porque nós não inicializamos. Então, observe que esse aqui foi o parâmetro inicial que nós colocamos. Então, se eu agora utilizar aqui os dois e clicar, ele já vai aparecer para mim switch ligado, toggle ligado. Se eu desligar o toggle, ele vai aparecer toggle desligado. Se eu desligar o switch, ele vai aparecer também switch desligado, toggle desligado. Então, agora nós já temos o nosso app funcionando. Então, o que nós podemos fazer aqui é melhorar um pouco esse toast. Então, você pode ver, por exemplo, que a letra está um pouco pequena, né? A gente poderia criar também esse toast, a gente poderia alterar também alguns parâmetros de formatação nesse toast. E para a gente fazer isso, a gente não vai ter que fazer dessa forma. Então, eu vou comentar aqui. E se a gente quiser dar uma customizada no toast, a gente vai ter que fazer de outra forma. A gente vai começar instanciando um objeto na classe toast. E dentro do parâmetro desse objeto instanciado, eu vou utilizar aqui o get application context. Nesse caso aqui, nós também poderíamos, ao invés de utilizar o get application context, nós poderíamos utilizar o this. Então, nesse caso, ele já funcionaria bem. Então, vamos utilizar aqui o get application context. Então, nós podemos utilizar ou um ou outro, tá? Dependendo do caso, apenas um, dependendo do outro, do caso, apenas o outro. Então, mais para frente aí no curso, a gente vai vendo aí caso a caso. E agora a gente vai, por exemplo, adicionar a duração, toast.setDuration, e aqui eu vou utilizar o length long, e agora eu vou utilizar o setView, e aqui ele vai exibir o nosso texto, né? Então, se a gente fizer dessa forma, se a gente colocar aqui a gente vai ter que colocar um texto, tá? Então, vamos escrever exibir toast, ele vai exibir da mesma forma que estava aparecendo lá. Lembrando que a gente vai ter que utilizar também sempre o show, toast.show, tá? Então, se não colocar o show, ele não exibe. Então, a gente vai ter que colocar o texto que a gente colocar exibir, ele vai exibir da mesma forma. Na verdade, a gente nem pode colocar isso aqui, tá? A gente nem pode colocar isso aqui. A gente tem que colocar um outro objeto aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou criar, aqui eu vou instanciar um outro objeto na classe TextView. Vou chamar esse objeto de TextView. E aqui também eu vou utilizar o get application context. E agora eu vou utilizar aqui um setText. E aqui eu posso colocar o texto. Então eu posso colocar qualquer texto. E aí eu só vou utilizar esse objeto TextView que nós criamos.
Vou executar nosso app. Observe que faltou um ponto e vírgula aqui. Vou executar novamente. Observe que agora quando eu clico em exibir toast, ele apenas exibe o toast igualmente como nós fizemos anteriormente. Então, a gente poderia agora customizar esse método, né, esse toast. Como a gente vai fazer isso? A gente vai... Primeiramente eu vou exibir aqui, né? Vamos lá, vamos colocar aqui o R1 mais concatenar com I mais o R2. E agora eu vou, por exemplo, vou mudar o background desse toast. Ponto. Aqui eu vou utilizar o set background resource. Então, não é o primeiro, é o segundo, tá? Set background resource. E aqui eu vou utilizar o R. Ponto. Na verdade, eu vou utilizar o Android para a gente pegar aqui um recurso que tem já disponível aí na biblioteca. Ponto R. Ponto drawable. Ponto. E aqui a gente vai escolher... Não, na verdade eu vou utilizar aqui... Na verdade eu vou utilizar aqui o R.color. Ponto purple 200, tá? Então na verdade eu vou utilizar a cor, tá? Uma cor disponível aí no Android. Então nesse caso aqui a gente nem precisa colocar Android, tá? Então, a gente usa R.color purple 200. Então eu escolhi essa cor aqui, tá certo? Poderia escolher também outras cores e tal. A gente clicar aqui ele já altera automaticamente, tá? Assim que a gente coloca a cor, ele já aparece aqui, então a gente pode inclusive alterar a cor automaticamente. E agora eu posso, por exemplo, mudar o tamanho do texto. E eu vou utilizar para isso o set text size. Eu vou botar, por exemplo, aqui 30. Então aqui a gente vai botar um número inteiro, tá? Número, na verdade, um float, então vou botar 30. Então a gente pode escolher vários tamanhos de texto. E agora eu vou executar nosso app para a gente ver como ficou o nosso toast personalizado. Então observe que nós mudamos aí a cor do background dele e também mudamos o tamanho. Então, se você quiser apenas exibir um texto simples, é mais fácil você utilizar a primeira forma. Se você quiser editar alguns parâmetros do texto, editar o formato, editar o layout, você pode, por exemplo, aqui também editar as bordas do toast. Então, é possível também aqui mudar essas bordas aqui do toast. Enfim, se você quiser alterar, né, a formatação, você vai ter que fazer dessa forma e procurar aí os métodos necessários aí para fazer o que você deseja, né? Inclusive aqui a gente poderia, por exemplo, colocar uma imagem. Então, a gente poderia colocar uma imagem. Então, por exemplo, se eu criasse aqui um objeto, instanciasse um objeto, vou chamar de imagem view esse objeto, porta classe,
Novamente, aqui dentro do parâmetro, nós vamos utilizar o getApplicationContext. Vou utilizar aqui o setImageResource. E aqui eu vou utilizar o android.r.drawable. Ponto. E agora eu vou utilizar um recurso existente aí dentro do Android, tá? Então vocês já viram que tem aqueles ícones, tem algumas imagens pré-definidas. Então nós podemos utilizar ela aqui utilizando aqui o Android. Android ponto. Então vou utilizar, por exemplo, o Alert Light Frame. E agora aqui no setView, ao invés de eu utilizar esse objeto TextView, eu vou utilizar o objeto, na verdade eu vou comentar aqui, e aí eu vou utilizar aqui o image, esse objeto ImageView que nós criamos aí. E agora eu vou rodar o nosso app para a gente ver o nosso resultado. Então observe agora, quando eu clicar em exibir toast, ele vai mostrar para mim uma imagem, que é essa imagem Alert Light Frame. Então basicamente, quando você quiser exibir um texto simples, você vai utilizar esse primeiro formato aqui. Quando você quiser exibir um texto mais complexo, você vai utilizar o segundo formato. Então, se quiser exibir, por exemplo, uma imagem como essa daqui, ou como outra imagem que você tenha, você vai ter que utilizar esse segundo formato.